Voltamos com Folha no Ar. Primeira edição, conversa com o bispo Dom Roberto Ferreira Paz. Aloysio Arnaldo. Arnaldo tem uma pergunta. Seu bispo, no bloco anterior o senhor falou sobre um país dividido desde 2014. O Brasil é um país dividido. E muito disso parece se refletir hoje, sobretudo, nas redes sociais. Sim. O senhor falou mais cedo que o Papa ele usa as redes sociais. Qual é o convívio do senhor com essas novas tecnologias e como o senhor vê essa briga dentro das redes sociais? Eu acho que as redes sociais é um campo minado, porque levam, primeiro, a difundir fake news, muitas vezes. Segundo, ao ciberbullying. Terceiro, a grupos que são suicidas. Que Baleia Azul, o problema da mutilação entre os jovens. Então, há armadilhas. Agora, o Papa sempre nos pede, inclusive no Dia Mundial das Comunicações Sociais, a tornar as redes sociais um lugar de encontro. Um lugar de passar, testemunhar valores e não criar essa dissociação de fugir da identidade própria, mas apresentar-se como a gente é. E a necessidade, eu sou bispo e por isso tenho a responsabilidade no seminário e também com a condução do presbitério, de usar as redes sociais de uma forma discreta, responsável e para a promoção humana integral da pessoa. Nunca desqualificar ninguém, atacar alguém. Mesmo quando a gente faz uma denúncia, a denúncia é sobre um fato, mas não um ataque pessoal. Sempre temos que preservar a integridade da pessoa, a dignidade da pessoa. Isso está se perdendo. Então, por isso, a responsabilidade de tornar as redes sociais verdadeiramente sociais e não tribais ou antropofágicas, porque é um campo que uns contra outros, e realmente essa divisão que você colocava é uma divisão também que as redes sociais permanecem sempre alimentando isso, alimentando a divisão e não o diálogo. Bispo, naquela entrevista que a gente fez lá em 2017, era o primeiro ano ali do governo Rafael, e eu lhe fiz uma pergunta, falei que eu sou cidadão uruguaio, Sim. voto no Uruguai, e perguntei quem o senhor votaria na eleição do ano anterior, que foi a eleição municipal, né, de 2016. Se o senhor votasse em Campos, o senhor não teve dúvida. Rafael, lógico, é a expressão da nossa igreja. O senhor usou, a expressão que o senhor usou, por o fato de ele ser católico praticante. Como é que o senhor vê a gente falou, Arnaldo, lá no primeiro bloco, falou da questão, perdão, no segundo bloco, na questão da violência de Campos, mas eu queria partir um pouco para o campo político, do qual a gente falou naquela entrevista. Como é que o senhor vê aí essa véspera de ano eleitoral de 2019 para 2020? Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer essa expressão da igreja. Eu não votaria no Rafael só por ser católico, porque há muitos católicos que, como políticos, são incompetentes. Então, não é voto confessional, e acredito que um católico também não pode só o voto confessional, não é assim que se faz. Eu tenho sempre uma proximidade do Rafael, entendo que é um jovem idealista e, por isso, uma certa confiança. Penso que se Rafael conseguir agora aplicar programas sociais, retomar programas sociais e alinhar mais educação, saúde, terá boa chance, porque fez o dever de casa do equilíbrio fiscal. Isso ele fez, teve as contas aprovadas. Certamente, não sei se é a vontade dele a reeleição. Não, ele já declarou que é candidato à reeleição. Bom, então tem certamente uma boa probabilidade, mas condiciono isso a que se ele realmente toca mais no social. É que o senhor falou lá naquele momento, que já foi anunciada a interrupção do cheque cidadão e do restaurante popular,
O senhor criticou essas medidas. E embora elas entendessem, como o senhor falou, numa demanda de sanear financeiramente Sim. o município, mas o senhor era crítico a essas medidas. Continuo sendo porque é verdade que tem que haver responsabilidade fiscal. Isso é um ganho da sociedade civil, mas tem que se ver o que se corta e quem se prejudica com o corte, quem é que leva a conta. E, no possível, a gente deve, não é a minha posição, a posição deve ser das igrejas, da religião, sempre cuidar do mais fraco e do pequeno, porque o termômetro, se realmente estamos numa democracia ou não, é a inclusão das pessoas. Então, por isso, não é uma crítica a Rafael, não. É uma crítica até que ponto nós estamos incluindo as pessoas, que é isso que devemos fazer. Eu acredito que na situação que ele assumiu não é tão fácil. E como estamos aqui comentando, não é? Uma coisa é ser governo. Também o fato de que o staff, recém agora, ele está compondo, não está... Nomes mais experientes na política, né? Exato. Marcão, Ávido. Ele passou de ser um bom tribuno para ser gestor público. E são duas coisas diferentes. Vereador para prefeito, né? Exatamente. Você deixa de ser pedra e passa a ser vidraça. Passa a ser vidraça. Essa é uma expressão antiga e boa. Não, Mas também são funções diferentes. Acho que São quer muito, dizer, claro. uma coisa é você... Por exemplo, eu tinha um exemplo de um excelente tribuno do Rio Grande do Sul, Pedro Simão. Pedro Simão, Que o governo dele foi pífio. Mas Não estou falando que Pedro Simão seja Rafael, não. Mas digo que muitas vezes nessa passagem não é fácil. Porque você pode ser um excelente tribuno, mas ao mesmo tempo... Inclusive o Pedro Simão sempre se fala da anedota, que ele, quando ia um cafezinho, ele dizia, está quente ou está frio? Não, eu tenho que decidir isto. O problema é de decidir, e decidir não é tão fácil. E como o senhor vê, quer dizer, hoje, a gente tem vários nomes se lançando aí, inclusive esse Evem, esse Evem no blog. Esse evento é bom, vai ser Daqui a pouco no blog, mas Atenção, ouvintes da Folha PM. são vários pré-candidatos, mas enfim, quem desponta aí como os principais pré-candidatos são, por óbvio, o prefeito, como qualquer sistema político tem a reeleição, o atual Sim. ocupante, mas também, só para completar a pergunta, por favor, o deputado federal Vladimir Garotinho. E o senhor, naquela entrevista lá de trás, embora o senhor classificasse os governos, Garotinho e Rosinha, como populistas, o senhor acha que eles tinham o seu valor no apoio a políticas sociais. Como é que o senhor vê essa possibilidade do grupo poder voltar ao poder em 2020 a partir do filho Vladimir Garotinho? Bom, acredito que Vladimir é outra pessoa, não é? E também suponho que ele quer ter uma proposta própria, mas certamente se inspirará muito Ele já no falou pai. que o líder do grupo é o pai, né? O pai, sim. É patriarcado lá. O problema do populismo, tem dois tipos de populismo. O populismo reacionário, que só pensa no poder. Você acha que o Bolsonaro seria um exemplo disso? Não penso que seja só isso, não penso que seja só isso, mas tem um pouquinho. Mas vamos para campo. Mas tem um pouco. Agora, tem mais que isso. E também quero acertar algumas coisas. A gente tem que ser generoso com todas as pessoas. Agora, no caso do Campos, é um populismo que deve empoderar as pessoas e criar canais de participação, porque esse populismo não chega a criar uma democracia participativa, viva, atuante, senão gera sempre um clientelismo. Pessoas que vão lá, descontam um cheque e acabou. Isso não gera cidadania. Nós queremos uma cidadania consciente. Porém, também devemos dizer, isso tem mérito para quem está na rua, quem está desempregado, quem mora longe da cidade de Cambuí, tem que fazer uma travessia de 1 hora, uma passagem, é importante.
a passagem é importante. Mais cedo a gente, a Luiz até falou que antecipei a pergunta ao falar sobre violência, mas vou voltar a essa questão com outro enfoque aqui em Campos. Muitas pessoas falam que a violência cresce lá na região de Guarulhos por falta de políticas públicas sociais, isso por parte do município, por parte do Estado, também do governo federal, nessas comunidades. O senhor, como pastor dessa área, como eu falei mais cedo, o senhor também vê dessa forma? Falta política social nessas comunidades? Eu diria públicas. Sociais é um aspecto das políticas públicas. Mas veja também, não devemos desconsiderar a importância que tem a droga na violência. Então, também, e nós não temos no Brasil uma política nacional de enfrentamento ou de superação das drogas. Então, se você tira isso também, é falso, não é só um problema social. Aliás, a droga é um problema social. Também a qualidade do ensino não é inclusivo e não leva a uma transformação das pessoas. E para superar a violência, você tem que dar uma permanência do ensino. Eu diria aquela ideia do Anísio, o grande educador Teixeira, e do Darcy Ribeiro, educação integral. Só educação integral pode, numa região como essa, dar uma inclusão para o mercado e também para a sociedade civil, gerar cidadãos. A atual escola como está, é muito difícil tirar o jovem dessa situação. Naquela entrevista lá atrás, a gente falou sobre a questão da legalização da maconha, que o caso do Uruguai, que o senhor pensava sobre isso aqui. O senhor acabou de estar falando das drogas como um problema social. Eu acho que eu quis falar do domínio do tráfico de drogas, porque a droga perpassa todas as classes sociais, né? Sim. É do domínio do mas tráfico os que morrem sobre a comunidade. Mas os que morrem vítimas são muito mais das classes populares, porque são os exércitos. Sim, porque pelo domínio, como eu falei, pelo domínio do tráfico das comunidades, né? Sim. Porque o problema do consumo de drogas, ele é... Sim, não, é vertical. Agora, como é que o senhor vê isso, essa questão da experiência uruguaia? Tem da Califórnia também, tem ali da Holanda. Só acho que isso... No Uruguai, por exemplo, o Uruguai começou, mas na verdade nós temos a experiência da Holanda. Sim. E a Holanda hoje está revisando, como a Suécia também está revisando, porque, na verdade, essa aceitação da droga cria cidadãos zumbis que dependem do fornecimento da droga. Não é solução. É dizer, diminui a violência, mas para o ser humano realmente é um desastre. Temos que pensar na dignidade do ser humano. Que dignidade é que você se torna uma pessoa doente, vai, ao fim de cada mês, pedir a droga para o Estado. No caso de ser o Estado o mediador. Porque em outras... Na Califórnia são farmácias. São farmácias. A igreja, que tem o Conselho Pontifício para os agentes sanitários, tem um manual que ela se posiciona contra a liberação da droga por não respeitar a antropologia cristã, isto é, a pessoa tem que ser responsável. Você não pode admitir, pela chamada redução de danos, que uma pessoa deixe de ser responsável. Abra mão daquilo que é a consciência, do seu destino, do seu autocontrole. Nós, sempre na droga, como em todos os problemas sociais, nós acreditamos, não por seguir a Brizola, mas a educação é fundamental. Nós optamos pela educação. E a educação, no caso das drogas, preventiva. Temos que chegar antes que o traficante. Mas você acha que é um problema de saúde pública ou um problema da criminal e da justiça? Ambos. Não é é isto ou aquilo. Ambos, porque se você descuida, que é um fenômeno mundial. Não é só do Brasil. E é um negócio. Sim. Veja o México.
É problema, como o senhor colocou, saúde pública. Tem prefeitos que não podem morar mais no México. Tal é o tamanho do poder do tráfico. Então... Mas seria um problema também de espiritual, no seu entender? Como... Claro que sim, claro que sim. Inclusive, os traficantes lá do México têm até uma espiritualidade da morte, não é? Cultuam a morte. Que vem desde Nós as temos que tecas, né? oferecer a vida, o ressuscitado, porque no fundo, o que leva à droga? A carência de sentido. É uma fuga. Você não tem sentido para a sua vida. Então, eu faço um ato de fé e um ato de amor. Você pode recuperar um drogado quando devolve a ele a paixão de viver, o motivo para viver. E dizia Dom Helder Câmara, temos 1000 razões para viver. Se você não dá uma razão para viver, uma razão para ter esperança, não vamos vencer a droga nunca. Em relação a uma frase que o senhor disse aí, eu me lembro de uma campanha publicitária que foi feita no Brasil, aliás, no Rio de Janeiro, eu me lembro do Rio de Janeiro, no final dos anos 80, era um outdoor que tinha simplesmente a seguinte frase: seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. O adote. Essa frase foi genial, ela foi criada na época pela Artplan, que era uma agência de publicidade muito famosa naquela época dos anos 80 por conta do Rock in Rio, né? Sim. E ela lançou essa campanha, que foi muito bonita. Agora, eu acredito que não só a educação conjugada com o esporte Sim, claro. é fundamental, por exemplo, para o garoto. Ele está ocupado. O menino que pratica esporte, ele tem uma consciência começa a ter a consciência do corpo, da disciplina, mas mas também da arte, hein? Sem dúvida. A beleza salvará o mundo. Sim. Se nós não mostramos ao jovem o que é a verdadeira beleza, também não há equilíbrio. Aliás, o artista, Dom Roberto, que muitos usam droga durante um período, eles tomam a consciência em um certo momento que deve ser constrangedor até. Diz assim, puxa, será que eu só sou capaz, o talento é meu, ou eu só sou capaz de criar essa arte sob efeito de drogas? Eu acho que não é possível, deve ser meu. Eu tenho que fazer isso sem as drogas. Muito bom. Mas, Dom Roberto, você falou também lá, como é que está o horário, irmã? Tá. Podemos estender esse segmento mais 5 minutinhos. Então, a gente falou também lá naquela entrevista lá 2 anos atrás, sobre a questão LGBT, e o senhor teve um discurso que achei até interessante, que não, independente de concordar ou não, mas que se hoje é João, amanhã pode ser Maria, depois de amanhã vai ser o quê? Acorda sem saber. Quer dizer, como é que o senhor... a questão de gênero, inegavelmente, foi um dos fatores que elegeu Bolsonaro, né? Um dos vários fatores que elegeu Bolsonaro em 2018, a reação que ele teve a partir do que ele chamou de kit gay, que não é bem assim e tal, Ali Haddad como ministro de Dilma da Educação. E aquilo que foi formado ali veio num crescendo, teve o Queer Museu e tal, você falou da arte, das reações. Aquelas performances. Sim. Sim. Tem até o Roger Svart, teve em Campos, eu até participei da Bienal, numa mesa com ele. Enfim, como é que o senhor vê essa questão de gênero em como ela encaminhou o Brasil, tem sido importante em algumas definições políticas do Brasil de lá para cá? Bom, eu entendo que o sexo é uma das 14 categorias de Aristóteles, mas o que importa é a pessoa humana. LGBT não deixa de ser pessoa humana. E podemos ter amigos, a gente pode não concordar, e de fato não concordamos, porque temos uma antropologia cristã baseada na complementaridade do sexo, homem e mulher, perfeito. Mas isso não nos dá o direito de maltratá-los e de tirar-lhes os direitos. Segundo, haverá que tratar na escola com flexibilidade e prudência isso. Porque muitos desistiram de estar na escola. Sentem uma perseguição. Temos que, volto a insistir, a tolerância e o respeito à pessoa. Isso é
negociável. Todas as pessoas têm direito a ser respeitadas em sua integridade física, mas também na sua opção. Agora, nós temos também direito de apresentar o nosso pensamento. Mas, vejam, respeito à homossexualidade, o próprio catecismo da igreja diz que é um mistério. Se nós não temos ainda uma teoria de por que existem pessoas homossexuais, como é que vamos dizer, não, são os pervertidos? Que direito nos dá isso? Temos que conviver com o mistério da pessoa, respeitá-la, mas certamente não impor. Isso me lembro daquela Valérie, uma pensadora, dizendo: não podemos também, assim como não queremos destruir as pessoas que são LGBT, também não impor como doutrina isso. A liberdade é para ambos os lados. A ambos os lados. Respeitar a identidade. A escola tem que ser um campo que o diálogo é fundamental, o diálogo em torno a valores. E que isso forma cidadãos e cristãos. Agora, nunca com a violência nem a imposição. Isso é uma escola que não cria pessoas felizes, ao contrário, cria robôs. É verdade, é verdade. Sempre pela dignidade e pela tolerância verdadeira. O senhor acha que, só para terminar, qual o senhor acha que é a posição do verdadeiro cristão em relação a isso? Em relação a essa questão do LGBT, do respeito às diferenças, à diversidade? E como é que o senhor vê a utilização? Deus está na moda, né? Sim. Deus virou até slogan de campanha. Como é que o senhor vê a utilização de Deus assim, de maneira tão livre, né? Pela política? Digamos que é um perigo para a própria democracia. Porque, segundo Deus, não quer governar. Quem é que se possa dizer, eu interpreto o que Deus quer? É uma teocracia. Sempre vamos ter ou um imã, um alatojá ou alguém mandado por Deus. Estado Islâmico, né? Sempre vamos ter isso. Então é impossível uma democracia. Porque quem não está comigo é um herege. Não há mais o discurso racional que é necessário para a democracia. A pluralidade, a oposição. Não existe mais oposição aí. Porque quem pode se opor a Deus? Você está se opondo a Deus? Como? Então é muito perigoso e leva a um totalitarismo. E dos totalitarismos, o totalitarismo religioso é o pior. Porque aí você não pode escapar de Deus. O outro, você sabe, é um canalha, é um tirano, mas não é Deus. Agora, quando esse encarna Deus, você não tem brecha. Não é? Agora, volto a insistir que, e isso é mensagem já quase final, que só o amor constrói. Que a nossa presença como religiosos é dar testemunho de amor, de compaixão, de misericórdia. Porque eu acredito que essas ideologias, tanto de um lado como de outro, são manipuladoras e colonialistas. Querem nos colonizar. Nós, como cristãos, devemos estar sempre abertos à verdade e lembrando que a verdade total só é Deus. Deus supera de muito a nossa captação da verdade. Bom, são 8 horas e 31 minutos e 32 girando agora. Eu quero dizer, Dom Roberto, que foi uma honra a gente ter aqui a oportunidade de conversar com o senhor. Uma honra e uma aula. Não, né? Uma aula. Uma interação. Uma interação, claro. Uma ágora. Uma interação e feliz daquele que pôde ouvir e aprender muitas coisas. Ou até discordar de algumas coisas, porque isso faz parte. Faz parte. E esse foi... a unanimidade é burra. Claro, sim. Nelson Rodrigues dizia isso há muito tempo. Bom, as portas da Folha FM estão abertas para muito obrigado. O senhor, tudo que quiser, Aloysio e Arnaldo.
Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos aqui com uma costura final do Folha no Ar, primeira edição. Folha FM.